Pod Eva de hoje está muito, muito incrível, gente. Vocês vão amar o conteúdo aqui de hoje com a Poli. Poli Salva o Meu Currículo, é o nome da marca dela. E ela vai falar para vocês sobre LinkedIn, que é muito uma plataforma que muitas pessoas não conhecem, acha que é só para quem é CLT, para quem está procurando emprego, mas não é uma plataforma super interativa. Ela vai falar também sobre diversidade e vai contar um pouco da história dela, o porquê que ela chegou nesse caminho. A gente vai falar muito sobre empreendedorismo aqui, várias dicas para vocês. Fiquem ligadinhos que esse episódio está incrível. Poli, bem-vinda ao Pod Eva. Quero que você se sinta assim, muito acolhida e à vontade aqui para falar sobre tudo. A gente vai falar sobre diversidade, sobre vários assuntos polêmicos, para a gente trazer mesmo para as mulheres, né? Para elas também se sentirem aí acolhidas, com espaço. Me conta um pouquinho de você. Quem é a Poli? Bem, antes de mais nada, gratidão pelo convite. É praticamente impossível não se sentir à vontade e acolhida aqui no Eva. É sempre uma honra participar de todos os eventos com vocês. Você que é minha mentora tão querida. Bem, falando sobre um pouquinho da minha jornada até aqui. Eu sou uma pessoa, sou uma criança que sempre fui gorda, eu sempre fui diferente. Eu sempre vivi a diversidade na minha rotina, sempre fui excluída, sempre sofri com bullying. E isso deixa marcas. Eu poderia muito bem ter utilizado todo esse cenário de dor, de ódio, de exclusão, de abandono, para me fechar para o mundo. Mas Deus sempre me capacitou para que eu pudesse entregar o amor, mesmo que eu não recebesse. Até mesmo porque a gente só entrega aquilo que a gente tem. Então, a diversidade ela faz parte da minha vida, da pessoa que eu sou hoje, enquanto uma mulher gorda, enquanto uma mulher que também é assexual, que também é um tabu muito grande as mulheres poderem assumir a sua sexualidade. E eu venho de uma jornada de muita dor. Como uma criança que nunca teve autoestima, eu sempre fui muito pobre. A gente tem que entender que há uma diferença entre a pobreza, a miséria e a humildade, né? A humildade não tem nada a ver com a dor da escassez. E eu cresci num ciclo que eu não tinha referência de mulheres gordas de sucesso. Eu não acreditava que eu pudesse ter sucesso quando eu crescesse, se eu me tornasse uma mulher gorda, e muito menos que eu pudesse empreender sendo uma pessoa pobre. Então, eu fui criada assim, como os meus pais, para me matar no CLT, entregar o meu sangue do meu CPF para um CNPJ que não daria o meu verdadeiro valor. Então, diante desse cenário, eu engravidei muito jovem, engravidei na adolescência, me casei para poder sanar o meu erro, diante de dogmas da igreja que nem sempre nos acolhe, nem sempre realmente segue a palavra de Deus. E Deus me tirou desse lugar de dor, desse relacionamento violento, abusivo, onde eu não tinha mais esperanças. E diante de todo esse cenário que eu não previa, um futuro de crescimento na minha vida, eu me libertei. Já são 15 anos que eu sou divorciada, que Deus me deu a oportunidade de recomeçar, de renascer. Minha filha tem 22 anos, está aí no 3º semestre da faculdade, que é uma das minhas maiores realizações como mãe, até porque eu sempre tive muito medo de quando a minha filha crescesse, ela tivesse vergonha de mim. E saber que eu sou uma referência para ela, saber que eu sou uma inspiração, ver ela crescendo. E hoje poder usar toda essa história de dor, toda essa capacitação, essa preparação que Deus me deu para hoje poder transformar vidas e mostrar para as pessoas que é possível a gente sair da invisibilidade. A gente pode, merece ser visto. A gente pode, a gente merece o melhor. E essa é a base do meu trabalho, é o que me trouxe até aqui. Só de ter colocado a sua filha incrível que eu conheço no mundo, esse casamento já valeu a pena. E, Poli, como que foi para você deixar o CLT, né? Porque você foi condicionada, vamos dizer assim, né? Só tem esse caminho. Como que foi? Qual foi a sua virada de chave? Você falou assim, vou empreender. Exatamente.
Nunca foi uma possibilidade. Na verdade, havia uma resistência muito grande. Porque quando você é criado para viver no CLT, é até aquela cultura romântica que existia, né? Se aposentar na mesma empresa, trabalhar 20, 30 anos na mesma empresa, e hoje a gente nem enxerga isso de forma positiva, por conta da construção da cultura, do quanto que é importante para a gente se desenvolver a nível de carreira, de estar em ambientes diferentes. Então, isso hoje já até caiu por terra. Mas eu fui criada para isso. Tanto é que eu sou daquela época, não estou entregando a minha idade, mas de que não podia sujar carteira, você não podia pedir demissão, você não podia escolher emprego, você não podia ficar menos de um ano na empresa, né? Foi a forma que os nossos pais foram criados também. E eles também entregam para a gente o melhor. Então, sair do CLT foi um cenário de dor, de assédio moral. Os meus 2 últimos empregos, eu sofri assédio moral severo, expositivo. A primeira situação, eu denunciei no compliance da empresa, aparentemente fui acolhida, como sempre acontece, mas eu fui demitida tempos depois. Eu sofri um assédio moral do cliente, eu prestava serviço, e a pessoa que cometeu assédio moral comigo, na frente de mais de 200 pessoas, não foi uma única vez, está nessa empresa até hoje. Então, é sobre a cultura do assédio que se perpetua. E, no meu último emprego, também sofri o assédio moral. Diante dessa dor, de toda essa bagagem, os mentores entraram como um papel muito importante na minha vida. Então, quando eu te conheci, como Deus vai nos capacitando no processo, eu já tinha passado por um processo de mentoria de liderança que me falou, vamos encerrar esse ciclo de dor do assédio. Você já tem uma bagagem que você pode agora começar a trabalhar vidas. E como eu sempre trabalhei com educação corporativa, eu sou apaixonada por educação, eu falei, eu vou tentar. Só que eu comecei na dualidade, que grande maioria de nós começamos entre o CLT e empreendendo. O meu programa ele começou como um recurso para ter uma renda extra. Porque, infelizmente, nesse país, gente, seja na educação básica ou na educação corporativa, não é rentável, nós não somos valorizados. Então, eu, como uma mãe solo, eu precisava de uma renda extra, até que o programa, ele tomou conta Decolou. da minha vida, né? Ele voou, decolou, hoje ele se tornou a minha empresa, hoje ele é o meu CNPJ, e é muito impressionante olhar para trás, para aquele cenário da Poliana de dor, que sempre dedicou 200% da camisa por CNPJs, que estavam ali cometendo assédio, não me davam suporte, ameaças de desemprego o tempo todo, e hoje eu entrego 100% com amor, com carinho, sem esforço, sem dor, para o meu CNPJ. Você consegue ver a sua entrega? É maior ou é a mesma? É maior, sem dor, sem esse esforço, sem essa sangria que o CLT nos traz. Né? Porque antes não havia autocuidado, antes não havia espaço para a saúde mental. E agora a NR1, que está sendo reformulada, está trazendo muita importância da saúde mental para as empresas. Isso não havia naquele momento. Hoje, como empresária, eu cuido da minha saúde mental. Antes de pensar no CNPJ, tem o CPF. Gente, se tem alguma coisa que ficou do Empreenda... Exatamente. A primeira mentoria que eu passei foi para me tirar do olhar da impossibilidade, quebrar essa crença limitante que eu sempre tive. E quando eu entrei no EVA, eu falei, cara, o CNPJ é importante. Quando a gente começa a abrir uma empresa, a gente fica muito focada nela, a gente quer que ela evolua, que ela cresça. Eu falei, 2 passinhos para trás. Antes do CNPJ tem o CPF. Eu sou importante. Então, isso foi extremamente transformador para que eu estivesse aqui hoje. Legal. Me conta, o que é o programa Poli Salva Meu Currículo? O programa Poli Salva o Meu Currículo, como eu disse, ele começou com uma renda extra, hoje é a minha empresa. Eu participei dessa primeira mentoria de liderança e teve um desafio. Cada uma de nós precisaríamos pensar o que a gente faz de legal, de transformador, que a gente já fez nas nossas vidas de forma gratuita e que eu poderia empenhar forças para poder começar a empreender. E eu sempre fiz esse trabalho de carreira, tanto no CLT e fora também. Todas as vezes que as pessoas precisavam de ajuda com carreira, eles me procuravam. Falei, cara, eu acho que eu sou muito boa nisso.
E aí, como Deus sabe de todas as coisas, ele suspirou no meu ouvido, porque eu não queria consultoria, Poliana Andrade, o que a gente já tem de trivial sobre carreira. Eu queria uma coisa mais lúdica, eu queria uma coisa que quebrasse mais o paradigma, até pelo público que eu quero, que é o público da diversidade. Então, eu falei, eu já fui salva tantas vezes, eu quero salvar também. E aí veio o Poli Salva o Meu Currículo. E o que você entrega no programa? Então, porque você faz a parte de montar o LinkedIn, você monta também um currículo que a pessoa entrega, como que funciona? Bem, o programa ele tem duas visões. A visão para o candidato, aquela pessoa que ainda está no CLT, precisando de ajuda para se recolocar, ou também quem está buscando um estágio, primeiro emprego, transição de carreira, ou simplesmente para quem quer sair de um emprego que não é valorizado, reconhecido e quer buscar um emprego melhor. E também tem um olhar para o empreendedor. Quando a gente fala do candidato, o programa Poli Salva o Meu Currículo sempre começa com a base de tudo, que é o currículo. Muitas vezes as pessoas confundem, Poli, agora tem o LinkedIn, não precisa mais de currículo? Precisa. O LinkedIn ele é um espelho. Então, antes da gente se preocupar em transformar o nosso perfil, a nossa vitrine, a gente tem que começar pelo básico. Mesmo com as tecnologias, com a inteligência artificial, o currículo nunca vai deixar de existir. O que as pessoas precisam entender? Quando eu vou participar de um processo seletivo, não vai ser o link do meu LinkedIn que vai estar ali na mão de um gerente, de um líder, de quem solicitou aquela vaga no momento da entrevista, que vai me vender. Vai ser o meu currículo. Então, a gente começa com toda a transformação desse currículo. Em cima disso, a gente faz o trabalho no LinkedIn, todo o olhar estratégico, não existe modelo pronto, que é uma outra cilada que as pessoas caem na internet o tempo todo. Cada história é única. Cada pessoa é única, a bagagem profissional é diferente, cada área de trabalho exige uma estrutura de currículo diferente e também eu preciso entender como que você quer se vender, como que você quer se posicionar. Então, todo o trabalho é personalizado e todos os pilares são dentro da diversidade, equidade e inclusão, isto é, eu sou aquela pessoa que dou trabalho para os recrutadores. Então, os recrutadores que vão avaliar os meus clientes, eles serão obrigados a avaliar pelas competências, porque é sobre isso, é isso que mostra a nossa conduta profissional. Então, no currículo, eu trabalho elementos que não tragam a idade, que não tragam o bairro, região, qualquer coisa que possa gerar um viés de impedimento preconceituoso para que ele seja eliminado ali. Então, esse é o trabalho dentro da pessoa que está buscando recolocação profissional ou a vida dentro do CLT. Também tem um trabalho de consultoria, que é um encontro online, porque todo o processo de dor, né, o luto profissional, ele dói. Ele bate diretamente com as necessidades universais de cada um. Então, muitas vezes, eu tenho que cuidar, acolher. Para a pessoa conseguir chegar nessa entrevista pronta, né? Sarar e trabalhar a autoestima e ponderar essa pessoa, mostrar que ela tem capacidade de se vender naquele momento. Porque tem muitas pessoas que, além de não saber falar sobre si e não conseguir se vender, não acreditam em si mesmas. Não se enxerga, né, como um potencial. Então, isso entra na primeira fase, que é a fase do meu trabalho para o CLT. Na fase do empreendedorismo, muitos empresários estão vendo a Coca-Cola lá no LinkedIn, ela tem a página dela, a Heineken tem a página dela. Por que eu, que tenho a minha empresa, não estou lá? Eu também preciso estar lá junto com essas grandes empresas. Como que você vê a diferença? Instagram, LinkedIn, TikTok? Como que você enxerga ali o posicionamento do LinkedIn? O LinkedIn ele é uma vitrine séria. O conteúdo para o TikTok ele pode ser mais lúdico. Claro que você pode trazer o seu conteúdo no seu dia a dia, a entrega do seu trabalho, essa diferenciação que você pode trazer, mas o LinkedIn ele é mais sério. Como que eu vou me destacar como empresário ou como candidato no LinkedIn? Demonstrando quais são os meus conhecimentos e a minha bagagem. O lado bacana do LinkedIn é que você vai ter duas páginas quando você é empresário. Você vai ter a sua página pessoal. Quando a gente fala de um produto, antes de comprar um produto ou um serviço, a gente compra o ser humano. Então, por exemplo, a Di, ela tem a Odontomares. Quando você entrar no LinkedIn dela, que está incrível, por sinal... Que foi a Poli que fez? Tem a página pessoal dela. Então, a pessoa ela vai entrar na página da Di e vai entender todo o contexto de construção de bagagem profissional.
quais os cursos ela fez, qual a bagagem que ela tem, onde ela estudou, as vivências, as experiências, e isso é muito legal. A gente tem um contato mais próximo. E aí tem a página profissional, que a gente já traz todo o conteúdo da minha empresa, o direcionamento da minha empresa. Então, é a única plataforma, a única vitrine que a gente tem hoje que mostra o nosso lado humano. O LinkedIn, a gente tem essa dualidade, por isso que as pessoas têm uma dificuldade. Eu preciso ter 2 redes sociais? Eu consigo, na minha rede social, mostrar meu lado humano, mas também o profissional, e no LinkedIn você consegue. E você consegue publicar, fazer um post e compartilhar nas 2 páginas ao mesmo tempo. Então, você não precisa administrar 2 páginas. E a forma de se vender é exatamente na conduta do seu trabalho, qual que é o seu diferencial. E pensar o tempo todo, como que eu quero ser visto aqui? Qual lado que eu quero vender? E uma prática muito importante do LinkedIn, porque tudo que é feito na plataforma é base de muito estudo. Por que eu preciso primeiro ter uma página pessoal para depois ter a landing page, que é a página da minha marca? Justamente porque a página pessoal ela é mais procurada pelos clientes do que a página da empresa. As pessoas têm curiosidade. Quem é a Diana? Quem está por trás E é dessa muito... marca? As pessoas se conectam com pessoas, né? A gente não se conecta com um logo, a gente não se conecta com uma marca. Até às vezes você pode falar assim, mas a Coca-Cola não tem ninguém por trás, mas ela tem um conceito por trás. O conceito traz, vamos dizer assim, a pessoa da Coca, né? A Apple tem um conceito por trás. Então, a gente quer isso, a gente quer o palpável, né? Se conectar com a pessoa. E isso traz muito a forma como a gente empreende também, né? Exatamente. Me conta, Poli, o que mudou? Faz quanto tempo que você empreende? Vão fazer 3 anos. 3 anos. O que mudou de lá para cá? Então, você fez essa primeira mentoria que te posicionou como liderança. Depois, você veio e fez o EVA. O que mudou do EVA para frente? Quando eu comecei a minha empresa, eu não tinha dinheiro, eu não tinha networking, eu não tinha caixa, não tinha estrutura. Eu sou formada em administração, mas uma coisa é a teoria, outra é a prática muito diferente, que a gente sabe que a maioria dos cursos técnicos, graduações não trazem para a gente. E o EVA ele foi essencial para tratar os meus pontos de dor, porque foi realmente Deus que guiou todo o processo, viu, gente? Foi Ele que foi o líder de tudo. E eu tinha muita dificuldade de entender como criar um caixa, como fazer o trabalho de precificar serviços, porque produtos é bem mais fácil, serviços é diferente. O meu trabalho ele é diferente de todo o mercado de recrutamento e seleção, de currículo, de LinkedIn e carreira. Como que eu vou trazer isso no meu valor? Né, na minha precificação, como me vender, a parte de organização, a parte de contabilidade, a parte de marketing também, porque quando a gente começa a empreender, a gente se sente muito pequeno. E por isso que o LinkedIn é importante, porque ele traz credibilidade. Eu preciso estar no Google Meu Negócio. Eu não tinha essa visão, foi o EVA que me ensinou. Hoje eu estou lá no Google Meu Negócio, tenho feedbacks excelentes, estou no LinkedIn, estou no Instagram, porque quando você é uma marca, você precisa estar em todos os lugares, né? Seguindo as políticas de cada um. Então o EVA ele transformou totalmente a minha visão de empresária. Eu passei a me enxergar realmente como empresária e entender que eu mereço estar nesse lugar. Ai, que lindo! E que ele era possível. E o mais importante, o meu ponto de dor, que é a matemática, né? A gente sempre brinca e dá muita risada com isso. Uma mentora que segurou na minha mão, uma não, 2, nessa parte de grande dificuldade para mim e que é essencial. Não tem como a gente fugir, gente. Foi a Márcia. O trabalho que ela fez comigo transformou toda a minha organização financeira. Eu não tinha noção do quanto eu entrava todo mês na minha empresa. E quando eu consegui fazer minha planilha, ela dá todo o suporte juntamente com a Eva, e eu consegui fazer os levantamentos e entender o quanto que transformou meu faturamento, eu nunca recebi aquilo na minha vida. Nunca. Então, foi uma gratidão. O Eva ele conseguiu fazer eu me enxergar. E é engraçado que o meu trabalho é fazer com que as pessoas se enxerguem. Mas o que a gente é bom para os outros, a gente não é bom para a gente. Exatamente. Então, eu posso dizer que o EVA foi um divisor de águas. O trabalho que a Fran fez comigo, a Francineia, em relação à contabilidade, que era um outro ponto de dor, e é um ponto de dor da grande maioria dos empreendedores. E todo o trabalho de todas as mentoras, todas as dicas que você me deu de vendas, eu transformei todos os meus scripts, a minha abordagem, até comentei com a Didi,
Acho que foi cerca de 1 ou 2 semanas depois que eu saí do Empreenda, já transformei tudo, reformulei tudo, e o meu diálogo, a minha troca com os meus clientes é muito mais fluida, as dicas também de marketing que a Angélica trouxe para mim, até a organização do próprio WhatsApp, gente, que é uma coisa gratuita e facilita tanto a nossa vida. Então, existe uma Poliana antes e depois do Eva. E, com certeza, não se sentir sozinha é um dos pontos mais fortes desse projeto que a Di tem. Oh, gente, eu vou chorar. Empreender é muito solitário. Quando a gente decide na nossa vida que a gente quer crescer, e ainda mais quando a gente vem de um ciclo que não tem essa referência, não, você é pobre, não tem essa, empreender é coisa de rico, você é mulher, você é divorciada, você é mãe solo, isso não é para você. Não é para você, é para mim, é para nós. Todas nós que queremos vivenciar o novo, a gente tem capacidade, mas a gente precisa de ajuda. Então, invistam em vocês. Investir na minha empresa, no meu crescimento como um ser humano e profissional, fazendo Eva, foi tão revolucionário que eu estou aqui com vocês hoje. Ah, que linda. Qual é o seu maior incentivador externo? Porque a gente precisa, empreendendo, a gente precisa de uma motivação todo dia, né? Tem dia que você fala, nossa, hoje eu acordei, nossa, queria só voltar a dormir aqui. Ou, né, ai, deixa eu fazer porque eu tenho que manter a constância. Mas qual é o seu maior motivador externo? Quando você fala assim, não, quando eu não estou afim, o que fala, eu vou perseverar? Olha, a gente não pode ser hipócrita de dizer que os boletos são muito motivadores. Esse daí eu acho que é um motivador muito bom. Né? Seja na pessoa que ainda está no CLT e seja na pessoa que está empreendendo. Mas eu digo até para quem ainda está no CLT, muitas pessoas realmente não têm perfil para o empreendedorismo e está tudo bem. Você tem que ter uma conexão com o trabalho que você faz. Não tem que ser a gente não tem que romantizar. Você não tem que ser apaixonado, mas tem que ter uma conexão, tem que fazer sentido, tem que ter um propósito. E o meu trabalho, ele transforma a minha vida. Eu digo que o meu programa, ele me salva a cada pequena semente que eu planto na vida de alguém. Os cases que eu tenho de sucesso, as trocas que eu tenho nas consultorias, as histórias, né, que Deus me proporciona vivenciar, para mim isso faz todos os dias eu acordar com alegria. E mesmo nos dias que eu não estou tão bem, eu penso, eu posso fazer a diferença na vida de alguém. E isso me motiva muito. Ah, que lindo. É o resultado ali, né? E o quanto pode transformar não só a vida daquela pessoa, né? Porque você foi transformada, mas você transforma quem está ao seu redor. Eu vejo que a sua filha já tem outro posicionamento, já tem uma outra visão de fazer faculdade, de ter vários braços. Ela não é uma pessoa que está ali engessada, né, no CLT ou, ai, eu tenho que seguir esse ou esse rumo. Você abriu um leque de possibilidades para ela. Isso que eu acho que a gente, como mulher, a gente é muito julgada, né, do que pode, do que não pode fazer. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente rompe a nossa caixinha, a gente dá abertura para outras também serem mais do que elas mesmas, às vezes, possam imaginar do que elas são capazes. E eu acho que isso é o que o Eva acaba trazendo para a gente, né? Eu falo que eu sou beneficiada também, porque quando você conta a sua história, quando você conta o que você fez, me dá também vontade, às vezes, de falar, não, eu também posso ir além, eu também posso mais e fazer mais por vocês. Então, é muito interessante essa troca. Eu acho que o principal motivo do Eva existir é bem isso, a gente não estar sozinha nesse processo de empreender. E você fala muito sobre a diversidade, você dá palestras sobre isso também, não é, Poli? Isso mesmo. Além da minha atuação como especialista em currículo, LinkedIn, carreira, eu sou palestrante de diversidade, equidade e inclusão. A minha primeira palestra foi no Mackenzie para quase 800 pessoas. Olha que máximo! Deu frio na barriga? Olha, deu um frio muito grande na barriga, mas foi um sentimento de gratidão a Deus tão grande por Ele me capacitar para chegar ali, porque quando você se enxerga pequeno ou você se sente invisível a vida toda e você está diante de um palco para poder falar para as pessoas sobre uma dor. A minha primeira palestra foi sobre gordofobia no mercado de trabalho. E é um ponto tão forte que não é abordado, né? A gente não vê muito falando sobre esse tema. Foi também um divisor de águas.
Primeiro que para você conseguir se vender, você tem que ter uma autoestima, um amor próprio, acreditar muito no seu valor, na sua história e separar o que é seu e o que é do outro. Então, eu lembro que quando eu subi do palco foi logo depois do almoço. Então, estava todo mundo cheio, confortável. Falei, vou ter que segurar essa galera aqui, né? Depois do almoço dá um soninho. Exatamente, vou ter que segurar essa galera aqui. E várias pessoas começaram a levantar e sair. Porque a gordofobia ela é escancarada. Muitas pessoas não estão abertas. E às vezes não é nem programado, né? É tão enraizado Exatamente. que a pessoa nem percebe o que ela está fazendo. Exatamente. Tipo, o que isso vai agregar na minha vida? Né? E aí foi bacana, porque algumas pessoas levantaram, ficaram próximas, e eu fiz algumas atividades de autoconexão, de autoacolhimento com a nossa criança ferida, porque eu sofri com a questão da gordofobia, mas quem não sofreu bullying na infância? Todo preconceito ele tem uma raiz de dor. Por isso que eu digo que quando a gente fala de diversidade, não pode existir um caça às bruxas, seja referente ao machismo, ao racismo. A gente tem que entender o ponto de dor, o que tem ali por trás. E aí, conforme eu fui trazendo, construindo o meu conteúdo, as pessoas foram voltando. Teve uma cena muito triste, que talvez se fosse a Poliana do passado, eu teria saído do palco. Acho que qualquer outra pessoa também, ou desistido de viver esse sonho de propagar essa mensagem de acolhimento, de abraçar a diversidade. Uma pessoa disse, bem, já que a gente vai falar sobre, a gente vai ouvir um conteúdo sobre gordofobia, eu acho que poderia haver um lanchinho para a gente acompanhar esse conteúdo. Então, assim, gente, quando vocês resolverem empreender, crescer, se expor, porque a gente precisa se vender o tempo todo, a gente se vende o tempo todo na nossa vida. A gente precisa entender que tem coisas que a gente tem que deixar com o outro. Deus me capacita todos os dias para que eu possa acreditar muito em mim. E se Ele acredita em mim, se Ele me deu o dom da palavra, se Ele me tirou de cenários de tanta dor, para que eu estivesse naquele palco, transmitindo aquela mensagem, isso não poderia me abalar, porque não era sobre mim. E, mais uma vez, a gente só traz para o mundo aquilo que a gente já tem. Então, a minha paixão pela diversidade é trazer temas, não somente para a gente falar sobre a dor, falar sobre os tabus. Muitas pessoas da diversidade, elas não são aceitas de braço aberto, a gente é vista como uma pessoa chata. Já vem a pessoa do mimimi de diversidade. Muitas pessoas atrelam a diversidade só a questão das pessoas LGBTs. Não, a diversidade é um leque infinito de pessoas. A maternidade, por exemplo, faz parte, pessoas indígenas, né? Todas as minorias fazem parte desse leque. Então, falar sobre a diversidade é falar sobre o ser humano, sobre a importância de conceder os mesmos direitos para todas as pessoas. São os pilares do meu trabalho, porque toda pessoa merece ser vista na vida e principalmente no mercado de trabalho. Eu vi aquelas coisas que a gente vê no Instagram, TikTok, que igualdade, aí eram aquelas coisinhas, bem brincadeirinha, né? Tinha um palco e aí uma barreira. Sim. Aí uma pessoa alta e uma pessoa baixinha. Aí tava lá, igualdade é você dar o banquinho que dê para essa pessoa enxergar o palco e um banquinho maior para que essa pessoa também enxergue o palco. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que dar a mesma coisa para todas as pessoas, mas nem todo mundo precisa da mesma coisa. E aí nós somos seres únicos, graças a Deus, né? A gente foi planejado, ninguém é igual a ninguém, nem a nossa digital é igual a de outra pessoa. E é isso, a gente não pode tratar todo mundo igual. Não somos iguais, mas cada um, na sua necessidade, tem que alcançar o mesmo resultado. Exatamente. E a gente buscar isso todos os dias, né? E até a gente se posicionar também, que é o que você falou, a hora que a pessoa vira e fala uma coisa dessa, né, numa palestra, às vezes você fala assim, ou não teve nada de orientação em lugar nenhum, né? Mas é o que você disse. Se fosse, às vezes, uma pessoa que estivesse ferida, ela teria falado, não vou, não sou obrigada a isso, né? Não vou palestrar para esse público. E a gente se superar, né, Poli? É uma superação, né? Para você, uma superação para quem está vindo depois de você. Sim. Que a gente sirva de exemplo para que outras
pessoas se levantem, se posicionem para alcançar novos patamares, novos lugares, novos espaços. E eu falo que até eu mesmo, a minha jornada, eu também não vim de família rica, mas a minha mãe, ela sempre prezou muito pela escola. Ela falava assim, filha, mamãe não pode te deixar nada de herança, essas coisas a mamãe não tem. Mas uma coisa a mamãe vai te dar, é acesso ao estudo. Então, ela, dentro das possibilidades dela, ela sempre me colocou nos melhores colégios. Então, eu fiz Cutuca, que é um colégio técnico, fiz faculdade pública, e ela falava assim, ó, é essa a oportunidade que eu estou te dando, agarra e aproveita. E na minha época de faculdade, pergunta, quantos negros tinha dentro da faculdade? É uma faculdade pública. Tinha 2. Exatamente. Então, também a gente assumir aquele espaço e achar que aquele espaço é nosso. Porque a representatividade faz com que as pessoas, às vezes, se retraia, a ausência dela, né? Sim. E eu vejo que hoje em dia, até com as crianças, eles estão tentando tomar um pouco mais de cuidado. Colocar princesas de cabelo enroladinho, para as crianças se enxergarem também no lugar de princesa, se enxergar no lugar de... tem a Barbie cadeirante. Sim. São pequenos detalhes que, às vezes, a gente não leva em consideração. Os padrões que estão em alta na mídia faz com que as pessoas, às vezes, queiram até se enxergar daquela maneira, né? Então, é muito legal o trabalho que você faz de trazer isso para os palcos, de trazer voz, né? Quando você coloca ali a pessoa num currículo, você traz voz para ela, você traz autoridade. Com certeza, nessa consultoria, você deve dar várias dicas de como ela se posicionar, né? Dá algum insight aqui para quem está assistindo a gente. Ai, estou aqui, não sei o que vou fazer no meu currículo, ou não sei como me posicionar. O que você daria ali de dica essencial? O primeiro passo. Primeiro passo é você, independente se você está desempregado ou não, mas eu quero buscar algo novo para a minha vida profissional. A sua autoestima profissional ela tem que estar trabalhada. A sua saúde mental ela tem que estar ok. Precisa haver esse acompanhamento. Por quê? Você vai se vender. Se você contrata um trabalho de consultoria como o meu, eu vou extrair o seu melhor. Eu vou te vender no currículo, eu vou te vender no LinkedIn. Antes de me preocupar com a inteligência artificial, que é o primeiro desafio que a gente tem hoje, me preocupar em conquistar o recrutador, eu preciso que você olhe para a sua história e você sinta orgulho do que você construiu. E muitas vezes a gente não consegue isso sozinho. O Eva mesmo foi essencial para que eu pudesse me enxergar como empresária. Então, o primeiro ponto é ter orgulho. E muitas vezes a gente não consegue, porque a gente está num momento de dor tão grande que a gente fica cego. A gente só consegue enxergar a dor. Então, busque um trabalho que você consiga se fortalecer enquanto profissional, porque na hora do valendo, na hora da entrevista, vai ser você, Deus, o recrutador. E você vai ter que segurar a onda de vender aquilo que você fez a propaganda, o marketing. Lembrando que o LinkedIn ele é uma vitrine. Né? Então, nossa, que bacana esse profissional, vou chamar ele para um bate-papo. E se você não tiver com a saúde mental em dia, e se você não acreditar no seu potencial, você não vai conseguir cativar o recrutador. Poli, eu não consigo fazer isso sozinha, eu estou aqui para te ajudar. E você percebe que o CPF que chega para você depois que passa é outro? Sim. Todo o processo começa da consultoria, né? Eu tenho vários planos, mas um dos combos, que a primeira parte é essa consultoria online, ela é essencial até para que eu possa fazer todo o trabalho de personalização. Eu estou ali para vender um produto. Enquanto profissionais, nós somos um produto. Para que eu possa te vender, eu tenho que te conhecer, eu tenho que entender as suas dores. Então, há atividade de autoconhecimento, eu faço a sua avaliação comportamental, já preparo para as entrevistas, trago como que está funcionando o cenário agora, não somente da IA, mas também da NR1, que vai começar a impactar também no processo de recrutamento e seleção, mas você é acolhido, você é ouvido, é um ambiente seguro, onde eu trago insights para que você consiga se vender não só numa entrevista de emprego, mas na sua vida. E a gente faz muitas reflexões sobre uma coisa que é a base do sucesso profissional, que é a qualidade de vida,
Tem muita gente que confunde que sucesso profissional é um salário altíssimo, um cargo de CEO numa grande empresa. Não. Sucesso profissional é você ter um trabalho que te traga a dignidade de cuidar da sua saúde, que você não vai ser ameaçado de uma consulta médica, que você possa cuidar de você, que você possa cuidar do CPF para entregar o seu melhor e que você seja valorizado, ouvido, reconhecido e bem remunerado. Isso é sucesso profissional. Então, quando a gente quebra esse paradigma, por exemplo, você está numa hierarquia menor, numa hierarquia de analista, vamos colocar assim, poxa, eu não tenho sucesso, será? Será que realmente você não tem sucesso? Eu conheço CEOs, diretores de empresa, que não veem a hora de sair daquele cenário. Eles ganham muito dinheiro, gente, mas eles não têm tempo para gastar esse dinheiro. Eles não têm tempo para viver. Então, sucesso profissional é qualidade de vida. Quando você consegue olhar para você, você consegue se priorizar, você consegue entender que você tem direito de escolher o que é melhor para você. Eu não estou feliz nesse trabalho. Vai pedir a conta, vai buscar um novo, porque você merece o melhor. Merece viver, né? Exatamente. O que você faz de hobby? O que você fala assim, nesse momento aqui eu sou só a Poli. Olha, gente, uma das coisas que eu mais gosto é estar com a minha família, cozinhar para a minha família, tanto é que todo domingo é dia do almoço com os meus pais. Eu não abro mão. É muito importante para mim construir momentos com a minha família, justamente por todo esse cenário que eu relatei aqui. Quando eu descobri que o sucesso ele começa dentro da nossa vida, a felicidade profissional ele começa dentro. Estar com meu pai e com a minha mãe, aproveitando cada minutinho que eu tenho com eles, construindo lembranças, viajando, que é uma coisa que eu gosto muito, conhecer pessoas, histórias, lugares. E uma outra coisa que eu adoro fazer, e mulheres se permitam, com segurança, é sair sozinha. Gente, eu adoro me levar para passear. Então, jantares, eu gosto muito do bom e velho rock and roll. Então, tem barzinhos que eu vou para curtir a música. Gosto muito de me cuidar, de me vestir bem, de moda. Eu sou uma gorda metida, gente, vocês não têm ideia do quanto. Então, a vaidade também é uma coisa que eu gosto muito. E é um hobby para mim, montar looks, descobrir... Eu amo seus looks, amo. Ai, gente, eu adoro descobrir tendências e eu me inspiro muito nas pessoas. Eu, inclusive, este colar que vocês estão vendo aqui, belíssimo, eu me inspirei, ó. Eu já usei um assim mesmo. Então, a gente é uma soma das pessoas ao nosso redor, né? E eu não tinha essa referência também. Caraca, eu sou uma mulher gorda. Para muitas pessoas, não importa o quanto a gente esteja bem vestida, só o fato de ser gorda já tira a minha credibilidade. Mas isso é sobre ela, não é sobre mim. Então, eu ver mulheres tão lindas, tão maravilhosas e tão diversas como a gente tem no Eva, é uma coisa que também me faz muito bem. Então, esses são os meus hobbies, são muitos. Mas eu acho que a gente se levar para passear, a gente fazer eventos sozinhas, a gente entender que a nossa companhia ela é importante, ela é gostosa, é muito transformador também. Bom, e eu quero fazer com você... Pô, eu tô amando esse episódio. Porque você trouxe vários insights, né, para as pessoas, tanto empreendedor como CLT, como se portar, o que alcançar, o que trazer ali para o seu LinkedIn, que eu acho que é muito importante, uma plataforma que as pessoas precisam ter também. E aí tem muitas pessoas que acham que não precisa, né? Porque o Instagram é mais entretenimento e o LinkedIn fica uma plataforma um pouco mais séria. Mas é o que você falou. Traga o seu jeitinho ali. Exatamente. Né? Vamos fazer um bate-bola? Jogo rápido? Você já até falou um pouquinho, mas em poucas palavras. O que é sucesso para você? Sucesso para mim é qualidade de vida. O que você não tolera de jeito nenhum? Injustiça. O que você diria para a sua filha, para ela escutar só daqui uns 5 anos? Ai. Aquela assim, recadinho da mamãe para abrir daqui uns 5 anos. O que você falaria para ela nesse mundo doido que a gente vive? Nunca permita ser vista pelos olhos dos outros. Busque o autoconhecimento para que você consiga enxergar a sua melhor versão e sempre lutar por ela. Que fofo. Eu já quero abrir esse recadinho da mamãe. Se você não fosse consultoria de LinkedIn, de currículo, o que você se imagina fazendo? Bem, eu não vou parar por aí, né? A questão das palestras, o meu trabalho com o programa, ele sempre vai existir, são minhas paixões, mas eu sou uma profissional da educação.
Então, vou até aqui trazer, é um bate-bola, mas eu vou trazer que é rapidinho. Estou realizando um dos maiores sonhos da minha vida, da minha infância. Terminei minha faculdade de pedagogia. Ai, que linda! Mês que vem eu faço 40 anos. Então, isso é um marco muito grande. Nunca é tarde para a gente realizar sonhos. E o próximo passo são as 2 pós-graduações. Na educação corporativa, a gente faz diversidade, equidade e inclusão. E na educação básica, para que eu possa trabalhar com educação inclusiva e especial. Então, essa é a minha meta. Eu quero trabalhar com as crianças, principalmente PCDs, porque foi onde eu me encontrei, entendendo o quanto a educação é transformadora. Que lindo, Poli, amei. Daqui para frente, assim, você além dessa parte, né? Como você imagina a sua empresa? O que você fala? Isso aqui eu ainda queria fazer, isso aqui eu ainda acho que precisa melhorar. O que você enxerga aí no seu empreender mesmo? Olha, diante de todo o cenário que eu já vivi, eu aprendi muito a me acolher e entender os processos. Hoje eu tenho ferramentas, eu tenho mecanismos, eu tenho um time de mulheres, que é o EVA, eu não estou mais sozinha e sei que tem que ser um passo de cada vez. Para empreender, a gente tem que ter muito pé no chão. Tem vários pontos de melhoria, mas a clareza eu já tenho. Eu já consegui enxergar que eu fui muito além do que eu imaginava. Então, passos pequenos, eu quero investir em equipamentos, eu quero estar mais visível nas redes, trazer mais a minha comunicação, transmitir mais mensagens de encorajamento, porque quando a gente fala de carreira, de empreendedorismo também, é o que você disse, a gente tem que ajudar as mulheres a quebrar o ciclo. A gente precisa mostrar para elas que é possível. Então, eu quero investir em ferramentas e meios para que eu possa trazer isso mais para a internet, para que eu possa propagar mais essa mensagem. E o meu maior sonho com a minha empresa é que ela cresça, para que eu possa montar um time, para que a gente perpetue essa visão de que todas as pessoas merecem ser vistas. É o meu maior sonho, de um dia poder contratar pessoas e fazer com que cresça cada vez mais, ter um time de palestrantes e ter uma consultoria voltada para a educação, porque as pessoas precisam ser capacitadas em relação à diversidade. A gente não pode esperar algumas coisas acontecerem na nossa vida para a gente enxergar o outro. Por exemplo, qualquer um de nós pode se tornar uma pessoa com deficiência. Eu vou esperar isso acontecer na minha vida para entender o quanto que eu preciso enxergá-los e lutar por políticas de equidade, como você bem trouxe para todo mundo. Então, tem o caso, né, da Laís, a ginasta. Pensa, ginasta. Aí, exatamente. Depois ela foi para aquela parte do gelo, né, que ela foi lá que ela se machucou. Quando que na vida dela ela poderia imaginar que ela ia ficar tetraplégica? Né, uma pessoa saudável, atleta, é totalmente improvável. Então, é muito isso. A gente acolher o outro com carinho também, porque a gente nem sabe a história que tem por trás de cada passinho, né, de cada deficiência. A gente não sabe quem era essa pessoa antes e o que ela é agora e o que, às vezes, a Laís até traz muito disso. O que ela valorizava antes e o que ela valoriza agora. Que ela não consegue... Pensa, Sim. Um ato simples de passar a mão no cabelo, não consegue, né? Exato. Então, a gente precisa, assim, ver, né, ter esse detalhe ali para poder trazer para esse mundo que está tão maluco, né, que ele melhore. Gente, a Poli vai estar no programa que vai ter um evento, dia 22 de abril, de criatividade aqui em Hortolândia. É um evento que é transmitido em várias cidades, em vários países ao mesmo tempo. Ela vai trazer esse assunto para vocês. É um evento gratuito. A gente vai colocar depois o link lá no grupo do Eva, no Instagram do Eva. A Poli também vai colocar nas redes sociais dela. São todos muito bem-vindos para poder compartilhar experiências, para trocar ali informações, para se capacitar ali para levar informações para sua família também, que é muito importante a gente propagar o que a gente aprende, né? Exatamente. Olha, onde o pessoal te acha nas redes sociais? Galerinha, lá no Instagram, @programapoli, vocês vão achar uma moça muito bonita, lá sou eu. E no LinkedIn, Poliana Andrade Barbosa, ou Programa Poli também, que eu estou lá na minha página pessoal, na minha landing page. Estarei de braços abertos no dia 22, às 15h30, lá no Druds Hotel,
para a gente poder falar sobre diversidade e criatividade, porque os dois caminham muito juntos e estou muito grata por essa oportunidade. Gente, ela vai ganhar um livro aqui, que o Eva tem um livro feito por várias mulheres, mulheres diversas, com histórias diversas. É uma honra dar esse presente para você, espero que você goste muito da leitura. O livro chama Sonhe, Acredite e Realize, porque tudo que a gente sonha, e se a gente acreditar, colocar muita ação, é possível, né? Você fala muito de Deus, que Deus te capacita, que Deus traz o chão, e é sobre isso. Eu falo que todo mundo tem ali a oportunidade de transformar sua realidade. Muitas mulheres aqui dentro transformaram sua realidade, acreditaram que era possível, que a gente é capaz, gente, com o ensinamento, às vezes falta só um temperinho ali, mas vocês falam muito que o Eva transforma a vida de vocês, mas eu falo que está tudo dentro de vocês. Vocês só não estavam enxergando, ou não estava bem organizado, planejado para colocar em prática. Então, quero que você receba esse presente, esse carinho do Pod Eva. Espero que a leitura seja muito gostosa. E amei esse episódio. Obrigada pela sua presença, obrigada pelo assunto, que é polêmico, sim. Às vezes as pessoas, né, não querem, às vezes, nem acessar. Exato. Então, eu acho que é muito necessário a gente trazer isso aqui para as mulheres, para elas entenderem o lugar delas, o posicionamento delas, e que elas, sim, precisam abrir a boca para poder transformar as coisas e os processos para os nossos filhos, para, né, para quem vem ali depois da gente, ser mais fácil, mais acolhedor, com mais amor. E a Poli trouxe aqui de uma forma muito pessoal. Eu achei isso muito interessante, porque você colocou mesmo a sua vivência que você passou, e eu acho que isso faz toda a diferença também, o jeito que você encoraja os outros. Foi uma honra ter você aqui no Pod Eva. Espero que você também tenha gostado. Gente, acompanhe. O episodinho, alguns cortes também vai ter lá no Instagram. E até o nosso próximo episódio. Até, gente!